Boa tarde. Oi, Yasmin, tudo bem? Desculpa teve confusão aqui, mas tá já tudo em ordem. Só um pouquinho. Eu não tô conseguindo escutar, eu acho que é no meu telefone. Só um minutinho que eu vou trocar aqui. Oi. Oi, agora tá Tá normal. ouvindo? Perdão, não consegui abrir a câmera porque a minha internet tá muito ruim. Mas o áudio dá pra escutar ou tá travando também? Não, seu áudio tá bom. Ah, perfeito. Então, bem-vinda. Para você continuar, a ideia que a gente vai ter as reuniões de conexão. Então, são a primeira vez e aí a gente começa a definir a sequência, que vai ser a sequência de cada uma. Então, a gente já teve nossa primeira reunião. Parabéns, parabéns, parabéns. E aí o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, você já respondeu quais são as questões que você acha importante e a gente vai marcar a próxima, no seu caso, inclusive, fica bem claro, porque você já tem projeto, já tem histórico, se você tem uma descrição do projeto, porque se você tiver, a gente já vai fazer o mapeamento da descrição versus os requisitos e as informações necessárias. Então, voltando para o começo, você tem uma descrição do projeto? Tenho sim. A gente tem o material de divulgação e o material escrito também. Esse material escrito, ele é tipo o quê? É em formato de PDF e o outro, que é o material de divulgação, é em formato de PowerPoint. E você consegue mandar isso nesse fim de semana? Consigo sim, é só solicitar para o time de mídias, eles me encaminham. Tá. Então, porque aí seria importante, se eu entendi, o PDF tem a descrição, o outro tem referências, porque a gente, além de ter as oficinas e do conteúdo, então, esse ano o conteúdo do Prêmio LED subiu bastante em termos de qualidade do material de orientação, aquele guia, realmente, comparado com o do ano anterior, está realmente bem mais completo. E o que a gente tem é o seguinte, a gente pegou aqueles temas, aquelas áreas e tem um checklist, uma conversa, uma validação de cada um deles. E quando tem o projeto, a gente já usa o projeto para mapear quais são os itens que a gente deveria estar focando em cima do projeto. O que, ó, isso daqui está ok, isso daqui a gente precisa ver, isso daqui a gente pode melhorar da seguinte forma. E tem duas coisas que para nós são importantes. Quanto mais a gente conseguir nesses 30 dias sabatinar, pegar visões diferentes, ouvir. Espera só um pouquinho. Melhor vai ficando a consistência, tá? E quais são os pontos críticos? Então, a gente comentou na primeira reunião de que os pontos críticos é o seguinte: o que é que o seu projeto faz que é realmente inovador e não é mais do mesmo? Então, essa é a resposta que tem que ser a mais clara, tem que usar a técnica do pitch, porque você tem que bater e ver. Então, se ficar falando muito, já vão para o próximo. E a pergunta é, mas o que o senhor tem de diferente? Por quê? Uma das coisas que é muito avaliada é o porquê, o seu motivo. Mas o que ele tem de diferente? E a outra coisa que vem na sequência é e o que o beneficiário diz. O beneficiário está realmente envolvido? Você tem testemunho de vida transformada? Você tem um beneficiário que diga tudo isso aconteceu comigo, não com a Yasmin, aconteceu comigo. E aí o que a gente propõe sempre? Que a redação, que tem que ser curta, simples e direta, consiga ter isso na largada. Então, na largada, já consegui dizer isso. Então,
passo a bola de volta para você para responder duas perguntas. Afinal, dos programas de intercâmbio, dos programas de oportunidade, com qual o seu se parece? Você usou algum como referência? E afinal, o que o seu tem de tão diferente que você acha, não, mas o meu tem alguma coisa muito diferente? A pergunta que é feita internamente é: trouxe alguma coisa que é realmente uma grande novidade? Ah, mas isso daqui já tem 10 que faz a mesma coisa, mas faz de um jeito diferente. Qual que é a sua diferença? Qual a diferença do seu projeto? O impacto dele é importantíssimo, os 4.000 alunos são importantes, a sua história é importante. Ah, mas tem um monte de programa de intercâmbio. Ah, mas tem um monte de programa de ajuda a pessoas com relação à oportunidade de trabalho. Ah, tem um monte de projetos de pessoas que trabalham com o pessoal de comunidade carente. Mas aonde que está a diferença do seu? Como você responderia? Perfeito. Pergunta bem profunda, né? Que bom. Eu acredito que o principal elemento inovador do nosso projeto seja a mentoria individualizada, não focada no aluno em passar, né? Porque existem as mentorias que a gente se inspirou, por exemplo, o PrEP Estudar Fora, da Fundação Estudar, o Education USA, da Embaixada dos Estados Unidos, que são programas em focar no aluno apenas em passar. Nosso objetivo não é que ele apenas passe, mas é que ele se torne uma liderança na sua comunidade. Então, a gente faz a formação para aquele jovem ter uma mudança de vida, né? E para que a oportunidade não seja apenas mais uma oportunidade no currículo, porque tem jovens que colecionam, né, intercâmbios, bolsas. Nosso objetivo não é esse, é fazer com que o jovem seja transformado por meio daquela oportunidade. E aí a gente faz o papel de orientação, né? E é uma orientação realmente individualizada. É um aluno para cada voluntário e é um processo que mesmo, né? E as outras mentorias que a gente pegou de ideia, como para Estudar Fora, é uma mentoria coletiva. Então, normalmente não tem essa individualização. E quando tem, é apenas focado na oportunidade. É fazer você passar. Quando você passou, coloca o resultado no Instagram, pronto, acabou. Esse não é o nosso foco, né? A gente vai trabalhar com a oportunidade que o aluno deseja, mas o nosso foco é que após ele passar, ele possa voltar para a comunidade, ele possa ensinar os outros jovens a como passar. A gente forma uma pessoa para ser uma liderança e para continuar trabalhando dentro do projeto e dentro da sua própria cidade. Então, acredito que esse seja o nosso principal elemento inovador, não formar uma pessoa para passar numa oportunidade de trabalho, de emprego, como são as outras oportunidades de programa de bolsa, mas é realmente fazer com que ele se sinta acolhido, possa se desenvolver e ajude a desenvolver outras pessoas. O que a gente, quando chegou nos Jovens Embaixadores, não viu. E o que a gente resolveu trazer. Por exemplo, você acabou de falar algo que é super importante a gente trabalhar, que é o que você disse, não, a gente não viu isso nos Jovens Embaixadores. Ele é super legal por causa disso, 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 mas a gente sentiu falta disso daqui, e isso daqui é importante, do que você colocou, a gente concorda totalmente, inclusive a gente está super alinhado nisso, e eu comentei na reunião anterior, nossa própria história, e nós também passa pela mentoria individualizada, etc. E quando eu estava perguntando por que a gente tinha sido escolhido, a gente ouviu, olha, programa de mentoria estruturado, inclusive muito maior, com muito mais alcance que o de vocês, tem um monte, mas, um monte também não, mas tinham vários, inclusive participando e concorrendo. Mas a diferença foi a conexão, foi o 1 a 1, foi o brilho no olho, e a gente ficou tentando entender, mas o que eles fizeram para ter essa conexão e esse brilho no olho no ambiente remoto? Que tem a ver com os mesmos valores que você falou, de estar realmente trabalhando a pessoa, trabalhando o envolvimento dela. Você comentou algo dos voluntários. Quantos voluntários são e de onde que eles vêm? Atualmente a gente está em processo seletivo, né? No jurídico nós temos uma voluntária, no time de gerência nós temos 2, parcerias 2, e quando a gente entra no time de RH são 4 e de mídias
são 4 também. Então, atualmente, a gente tem 15 voluntários que são fixos, que estão com a gente há mais de um ano já. Na verdade, o time de RH está com a gente desde a fundação, então tem 3 anos já. Quando vocês começaram? Faz 3 anos, é isso? Isso foi no dia 17/6/2022. Legal. E desses voluntários, quem participou do próprio processo? Todos os voluntários fazem parte das mentorias. Então, Eles começaram como beneficiário, é isso? não, eles começaram como voluntários e depois que eles já estavam dentro do time de voluntariado, eles tiveram a oportunidade de ser alunos. Então, todos que são voluntários, depois que entram no programa, se tornam alunos. Aí eles participaram das formações e agora eles dão Legal, aula para os alunos. legal, legal, legal. E com cada voluntário tem quantos alunos? A gente divide. Cada voluntário, no máximo, são 10 alunos, né? Então, a gente faz por ciclos. Então, cada voluntário fica responsável por 10 alunos. Quando a gente tem muitos inscritos, que o programa acontece todo online, agora que a gente está mudando para o presencial e aí a gente está entrando em parceria com colégios, porque o nosso canal de comunicação direto são os alunos. Mas agora que eu participei do Ashoka, eu vi que a gente tem mais oportunidade em fazer as parcerias, principalmente com os colégios. E a Ashoka também está nesse papel, né, de parceiro em trazer esses contatos para a gente. E aí, os alunos, eles ficam com os voluntários e o número máximo que a gente consegue para dar qualidade é até 10 voluntários, até 10 alunos para um voluntário. A gente já fez mentoria que um voluntário ficou com mais de 10 alunos e não deu um bom resultado porque ele não conseguia fazer essa parte individualizada, né? O voluntário acabava tendo muita sobrecarga. Então, o máximo de alunos que a gente consegue para um voluntário são 10. Ok. E quais estados e de onde são os alunos? Os alunos do time de embaixadores e de mobilizadores, eles vêm principalmente da região sudeste, aí vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas a gente teve alunos também da região norte, da região nordeste, principalmente aqui da Bahia. Como eu sou da Bahia, né, e Clarice, que é outra cofundadora de Sergipe, a gente consegue chamar bastante gente. E os voluntários especificamente do time de RH são todos da região sudeste de São Paulo. Do time de mídias, nós temos voluntários de Sergipe e de Pernambuco, do time jurídico da Bahia, do time de parcerias da Bahia também. E de onde vêm os voluntários? Como é que chega? Como é Isso, que eles acham vocês? exatamente. Aí a gente conta com projetos parceiros que fazem divulgações, porque é bem difícil a gente encontrar um jovem, porque a maioria dos nossos voluntários são jovens de 16 a 24 anos, né? Hoje eles são acadêmicos, fazem faculdade, mas eles entraram no projeto enquanto estudantes de ensino médio ainda. Inclusive, a gente ainda tem uma voluntária do time de RH que ela ainda está no último ano do ensino médio. Então, nosso perfil também é de transição. A gente conta com projetos parceiros, então a gente divulga no LinkedIn, a gente divulga no Instagram e também no boca a boca. Porque muitos alunos que fazem parte da nossa rede, às vezes não têm acesso à internet, só que ele quer contribuir de alguma forma. Aí a gente pede divulgação para o time de voluntariado. É um processo bem difícil, porque a gente não consegue remunerar, né, nenhum dos nossos voluntários. Então, realmente, 100% voluntariado, eles não recebem nada. E a carga horária também é de 4 a 6 horas, né, semanais. Mas, graças a Deus, nosso time ele já está durando bastante tempo. A gente não tem uma grande rotatividade de voluntariados, então, os voluntários que entram, a gente treina e eles continuam. E a gente sempre, a cada 6 meses, faz esse processo, né? É um processo seletivo mesmo, que a gente faz entrevista, análise de currículo. É como se a gente fosse contratar para um emprego formal. Só que a gente não consegue oferecer a remuneração. Entendi. E fontes de voluntariado remoto, vocês têm parceria com alguém, tipo Atados, ou principalmente Atados, que é a maior? Então, a gente não tem parceria com nenhum projeto específico. A gente tem, assim, quando a gente lança o processo seletivo, a gente lança as mensagens de divulgação para os projetos. Então, por exemplo, a gente teve o processo seletivo que acabou semana passada. A Choca divulgou, o Lala, né, que é o Latin America Leadership Academy, divulgou. Nos grupos, né, da embaixada, que a gente é alumni, a gente divulgou.
São programas que os voluntários a gente faz perto, a gente divulga. Mas a gente não tem parceria com nenhuma organização específica que consegue fazer esse processo de selecionar e avaliar. Você participou do Lala? Sim, em 2022, antes de ir para os Jovens Embaixadores. Ah, que legal, parabéns. A gente tem. Ah, tem uma Helena que participou. Eu estava como voluntário no Lala, no momento não estou. Então, meu xará, o Fernando, continua. A gente acha essa oportunidade incrível, parabéns. Tudo a ver. E aí você vai acabando se conectando com uma galera que faz acontecer mesmo. Então, tem mais gente do Lala participando? Tem. A Letícia, que é do time de RH, é do Lala. A Clarice, que é cofundadora, também foi do camp do Lala. Os nossos ex-voluntários, o Wesley, que teve que sair porque foi fazer faculdade, também era do Lala. A Duda, que é do RH, também é do Lala. A Ana, que é do RH, também é do Lala. Então, tem uma gente boa do Lala. Você é do Lala 22, é isso? Isso, meu camp foi o VLB 16. Tá. Legal, depois eu vou ver se a Helena te conhece, se conhece o programa. Ela foi do ano passado, estamos em 2025, ela foi 2024, agora não sei se é 23 ou 24. Ela foi do início do ano passado. E a gente acha super importante participar. Alguma outra rede que vocês participem? A gente tem a rede da própria Secretaria de Educação, né? Tanto do Sergipe, que é a Clarice, que é outra cofundadora, quanto aqui da Bahia. Então, sempre quando a gente quer divulgar alguma coisa, a gente entra em contato, eles super apoiam. Eu acho que é a principal rede de canal de comunicação que a gente tem, são as secretarias de educação. Tá. E o seu foco são alunos de que idade e qual o perfil? Uhum. O perfil deles são baixa renda, né, alunos de escola pública, de 14 a 24 anos. Então, pode pegar alunos desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E se estiver fazendo ensino técnico, a gente também pega. Nosso foco é realmente quem ainda está no colégio e quem tem o desejo de transformar, né? Mas não sabe como fazer essa mudança acontecer. Agora, alguém com 24 anos no colégio, é isso? A gente já teve aluno. Inclusive, a gente já teve um voluntário de 29 anos também, mas ele já era formado, né? E ele veio na parte mais acadêmica para fazer o conteúdo que a gente passa para os estudantes. Mas a gente já teve aluno com mais de 18 anos, sim. Aí por isso que a gente coloca até 24 anos. Legal, legal, legal. Então, primeiro, assim, parabéns, realmente incrível, principalmente o alcance. Você consegue ver que alunos poderiam ser os alunos âncora de testemunho em que exatamente essas coisas que a gente está conversando fosse respondida por eles? Sim, inclusive no slide de apresentação a gente tem alguns relatos dos nossos alunos, e a gente colocou lá as fotinhas deles também. Legal, legal. Por quê? Porque basicamente o que a gente faz, que a gente acredita? A gente usa o material dos critérios de avaliação, os detalhes do LED que realmente fazem toda a diferença, principalmente para você ter um material de comunicação, um posicionamento estratégico cada vez mais consolidado. Então, muito mais do que o prêmio, a gente diz assim, é ter um método cada vez mais forte, cada vez mais efetivo, cada vez mais simples. Uma outra coisa que a gente foi aprendendo, assim, com perguntas do tipo, tá bom, e no processo o que você aprendeu, desaprendeu, reaprendeu, o que você descomplicou e o quanto o seu processo, o quanto o seu projeto pode escalar, se ele é ensinável, se ele é replicável. Então, se ele é muito complicado, entende isso? Não, ele é legal, mas ele é muito complicado. Não, mas isso daqui não é ensinável. Não, mas isso daqui não é replicável. Uma das coisas do replicável que é importante você está colocando é que cada um seja um novo multiplicador. Então, algo que a gente ouviu, quando comentei
da nossa história, a gente participou de um programa de gestão de dois, um da USP e o programa VOA, dos dois de impacto social. Eles, olha, o nome do jogo é reter os talentos, e quando a gente estava definindo o Jovens em Rede, o Adote uma Escola, alguém falou, Fernando, o processo se torna sustentável quando o aluno se tornar gerente. Por quê? Porque aí o testemunho dele, a história dele, assim, a credibilidade vai ser tão alta. E aí o comentário foi, até lá, se segure, se vira, porque ele só vai ser sustentável quando alguém vê um gerente que é ex-aluno conduzindo o processo, porque aí é ele, significa que ele ficou, significa que ele está dando continuidade, que ele está multiplicando, e isso vai falar mais alto do que qualquer outra coisa. Então, por isso você disse que você tem voluntários que foram alunos, super legal. Agora, se você tem alunos que estão caminhando nessa direção. Então, por exemplo, algo que a gente teve, inclusive, de mentoria, de voluntariado com propósito, a gente trouxe do VOA. Eu lembro que participei do workshop e usei o termo plano de carreira dos voluntários. Alguém falou, Fernando, plano de carreira de voluntário é de empresa, está errado isso, é trilha. Porque tem que ser a vontade e o interesse do voluntário, e você tem que acolher essa vontade e interesse como continuidade. Se você definir como plano de carreira, você está matando a coisa mais importante, que tem que vir dele, tem que vir de dentro para fora, e você tem que conseguir acolher. Isso para nós ficou muito claro, a diferença entre trilha e plano. Ele diz, olha, se você quer protagonismo, é o voluntário que vai ter que correr atrás, é o sonho dele, e você tem que conseguir fazer com que o sonho dele tenha espaço dentro do seu, porque senão ele vai fazer o dele, porque você não conseguiu criar um espaço onde ele possa fazer o dele dentro do que está sendo criado. Você consegue dizer, assim, como é que você faz para que esse aluno que participou, que é protagonista, que quer mais, que está fazendo acontecer, tenha o sonho dele realizado dentro do projeto? Que ele não tenha que sair. A frase diz, olha, muitos projetos acham pessoas incríveis que vão atrás do próprio sonho, porque o sonho não ficou no todo. Você consegue dar exemplos ou citar como é que vocês fazem para que esse talento seja retido, e seja retido correndo atrás do sonho dele? É basicamente o que a gente costuma fazer. Os alunos, quando eles chegam para a gente, eles chegam muito desorientados, porque a gente pega um público que não conhece nem, por exemplo, o que é um intercâmbio. Intercâmbio com bolsa, quando a gente fala no Ashoka, nos Jovens Embaixadores. Esse cenário ele vem mudando, né? Porque a gente vem transformando os territórios, e também ajuda muito aqui na Bahia a Secretaria de Educação, em Sergipe também, eles trabalham forte nesse assunto, mas ainda assim é muito difícil, né? A gente chegar para o aluno e ele reconhecer quais são as oportunidades que ele pode ter. Então, um exemplo assim que eu lembro muito claro, e que inclusive é uma mentora hoje do projeto, é a Ruth. A Ruth, ela é da Bahia, de Teixeira de Freitas. Ela foi a nossa primeira aluna do ciclo de embaixadores. Então, assim, no projeto piloto mesmo, que a gente estava testando como iria ser. E a Ruth chegou nesse cenário, né, de muito desorientada. Ela estava acabando o ensino médio, ela não sabia para onde ir, não sabia qual faculdade cursar. Ela estava nesse cenário que os estudantes se encontram de decidir o que querem ser, mas não saber como podem ser. E aí a gente foi apresentando as oportunidades para ela, que ela podia fazer simulações na ONU, que ela podia ter o apoio da Secretaria de Educação. E uma palestra que a gente teve com os parceiros, a gente teve com uma parceira que na época era aluna da Sciences Po, né, a Universidade da França, que fazia, é Milena o nome dela, que fazia ciência política. E a gente teve mais uma palestra, né, para nós que somos voluntários, aquela era só mais uma palestra sobre oportunidades acadêmicas, né? A gente já conhecia. E aí terminou a palestra,
E a Rutiele, logo após terminar a palestra, ela falou, né, no PV do grupo, né, que a gente sempre tem um grupo do WhatsApp para compartilhar como foi a aula, né, para ter esse feedback para a gente, para o palestrante. E a Rutiele mandou um texto, de não sei quantas linhas, chorando, assim, em palavras, dava para sentir a mudança que estava acontecendo dentro dela, explicando que ela nunca tinha sido apresentada uma oportunidade para fora, que ela nunca tinha entendido o processo de bolo, e que aquele momento foi o momento dela despertar para a vida, né? Hoje a Rutiele, 3 anos depois, ela aplicou para fora, ela passou na Universidade de Coimbra, em Portugal, ela está se preparando agora para fazer o primeiro intercâmbio dela no Canadá, com bolsa, e a Rutiele hoje é uma das mentoras que a gente chama sempre quando tem aula, para contar, né, de alguém que realmente não tinha nenhuma orientação, não sabia sobre nada, veio para o projeto, assistiu as palestras, principalmente acreditou, que era o nosso primeiro projeto piloto, né? Então a gente provavelmente cometeu muitos erros, né, de estrutura, de metodologia, mas ela estava lá. Ela aprendeu e hoje em dia a gente vê a diferença, né, de uma pessoa que não sabia o que queria, hoje ela cursa antropologia, estudo da sociedade, porque ela quis entender mais sobre a sociedade dentro do projeto, e hoje ela vai cursar um intercâmbio fora, né? Graças às ideias, graças ao intermédio do projeto. Então eu sempre fico muito emocionada com essa história, porque a gente é muito amiga, eu acabei me tornando muito amiga dela, porque ela é aqui pertinho da minha cidade. E eu sempre lembro, assim, do começo, né, da mudança, que realmente foi uma pontinha que pra gente era só mais uma aula, mas pra ela mudou a jornada. Então você acabou de fechar, né, o que a gente estava conversando. Então você diz assim, a Rutiele era aluna na primeira turma, agora ela é mentora e agora ela conseguiu a oportunidade dela no exterior. Era alguém que estava perdido e agora é alguém que orienta os outros. Então, esses casos são os que deveriam ancorar o que a gente vai fazer de comunicação. E normalmente o que a gente propõe fazer sempre é dissecar esses casos. Então aquela pergunta do porquê, que a gente consiga fazer essas perguntas para as Rutieles, porque vão vir, primeiro, respostas surpreendentes. Segundo, a gente vai entendendo, e foi a experiência que a gente teve, assim eu nunca vou esquecer, foram 6 meses de avaliação, deu 6 meses o processo do LED de avaliação, do quanto a gente aprendia com as perguntas. Quanto que a gente perdia, eu ficava, mas por que você quer isso? Por que você... E, por formação, ficava tentando entender, mas aonde que queria chegar com isso. Hoje, no próprio material, as coisas são mais claras. Esse material, aquele guia de inscrição, ele tem essas coisas bem mastigadas, mas a essência está nas respostas das Rutieles, as coisas mais importantes que vão estar escritas na proposta do projeto. Então, vão ter respostas e conteúdo seu e da sua parceira importante, mas começa a pensar, está nas respostas das Rutieles. Nas respostas das Rutieles é que vai estar a pérola, e você pensar, tem mais Rutiele? Tem. Tá? Uma coisa que a gente foi sabatinado, assim, por quem fez a avaliação do nosso, Fernando, eu queria conversar com mais, e tem mais com perfil diferente? Porque esse tem o histórico que ele estudava, esse daqui tinha o histórico que ele não estudava, esse daqui tem o histórico do voluntário que achava que tinha dívida com relação à educação, esse daqui tem o histórico do voluntário que nunca chegou nem perto de educação. Então, outra coisa que a gente foi entendendo do que era montado era o seguinte: você consegue trazer testemunhos completamente diferentes, porque quanto mais diferente, mais enriquecedor vai ser e maior vai ser a sua diferença. Se os testemunhos são todos iguais, você tem um projeto forte. Mas, assim, o que a gente percebeu, e para nós hoje isso é claríssimo, de quanto mais diversidade você conseguir mostrar, maior é a força. E como é que você faz isso em algo tão simples
que é o início da apresentação. Por quê? Porque se demorar muito para contar isso, quem estiver avaliando já vai, bem, não entendi esse, vou para o próximo, é mais um projeto de mentoria, é mais um... Então, você tem que, na largada, dizer, não, esse não é mais um, não. Tem alguma coisa que o avaliador vai continuar lendo. Então, tem duas dificuldades, a história do pitch. Então, conseguir, na largada, já contar alguma coisa que faça com que se pare. E o exemplo da Rutieli, com certeza, é um. E se você tem frases, assim como, então essa é uma questão de técnica, assim como a Rutieli, quando você diz assim como, significa que tem mais, de que não é a única. Tá? E aonde está a diferença? Na hora que você diz ele vai fazer transformação local, ele vai agir no local. Então, concordo com você de que tem alguns programas de... Por exemplo, uma coisa que nos chamou muita atenção na hora que a gente foi avançando, e vocês vêm de uma escola, tanto do Lala quanto da Choca, que são incríveis, mas falando com o pessoal do mundo corporativo e de outros programas, eles, como é que vocês selecionam? Fernando, a escola está tão ruim, tão complicado, que o que a gente procura é o seguinte, o nosso critério de seleção só tem duas coisas, capacidade de aprender e capacidade de compartilhar. Por quê? A escola, nota, não sei o que, a gente não usa porque pode ser acidente, ele pode estar numa escola boa, numa escola ruim, pode ser um aluno bom numa escola ruim, a escola está muito complicada, nota não uso para nada. E a prova escrita? Quando tem é pro forma. A gente quer saber a capacidade de aprender e resolver problema novo. Por quê? Porque a gente está o tempo todo lidando com mudança, com inovação, etc. E outra com a capacidade de compartilhar. Por que capacidade de compartilhar? Porque a liderança do futuro compartilha, ensina e multiplica. Aquele que quer tudo para si, a gente não quer e nem vai investir, e liderança do futuro não tem esse perfil. Então, na hora que você diz, olha, eu estou procurando quem faz isso, quem leva para o seu local. Então, por exemplo, no caso do LED, raízes são extremamente importantes, cultura é extremamente importante. Então, uma coisa que a gente está aqui em São Paulo, na Baixada Santista, e teve uma reunião que a gente teve com universidades, e aí a gente perguntou qual que é o sonho do jovem. Então, Santos é Baixada, São Paulo está lá de cima da serra, alguém falou, subir a serra. Como subir a serra? Porque os que se destacam querem ir embora. E aí, conversando com alguém da área de sustentabilidade, com muita sabedoria, falou uma frase que eu não esqueço nunca, disse, Fernando, que ser vivo sobrevive se perde as células novas. Se o sonho do jovem é ir embora, você tem um processo que é falido, você tem que conseguir reter. Seja da região, seja da sua entidade. Se o sonho do jovem da sua entidade é ir embora, então você não vai conseguir reter nunca. Você deve tentar fazer com que ele chegue do outro lado do planeta, mas que ele nunca saia, ou que ele fique com a conexão. Então, que ele vá para Coimbra, vá para o Canadá, e diz, eu continuo. Eu diz, olha, agora eu sou mentora no Canadá, a gente está com a Cris, que foi para a França, ela veio da França, ela foi para a França, voltou da França, agora conseguiu voltar para pós na França, ele diz, mas eu continuo. Então, essas conexões, e aí na hora que ela diz, não, eu continuo estando na França, fica mais forte ainda, porque para alguém que está chegando, ele começa a ver, esse futuro para mim é viável, e eu não precisei me desconectar. Então, a gente está num lugar aqui no Guarujá, o Guarujá é famoso porque tem os condomínios de luxo, iate, companhia, a gente sempre diz, o sonho da galera é ir lá para o lugar dos bacanas. E aí é negar a própria origem, negar a própria raiz. Diz, como é que faz com que, inclusive, a cultura fique e crie esses vínculos? E por que eu estou falando? Basta você olhar o material
da Globo, essa questão cultural, raízes, é fortíssima. Não é por acaso que, por exemplo, a apresentação do LED desse ano é o João, se você olhar as anteriores, eles trazem muito forte essa questão da cultura, da identidade brasileira, de não ser papagaio, de não ficar... Temos valores, temos cultura, e inclusive eu quero levar essa cultura para o mundo inteiro. E vou continuar sendo eu. Então a gente acha muito legal. Quem que é o vencedor? Ah, isso daqui é índio, isso daqui é quilombola, isso daqui é do interior, do não sei aonde. Por quê? Porque esses valores culturais, nacionais, raízes, está dentro de um dos itens muito importantes de avaliação do LED. Então, quanto mais vocês conseguem dizer, olha, a gente não está sendo baba-ovo de um sonho do outro em que a gente está renegando nós mesmos. Não. Eu fui para lá, eu participei do intercâmbio, eu fui para Albuquerque, eu fui não sei o quê, e eu incorporei, estou com tudo isso aonde eu estou. Eu virei cidadão do mundo, eu conheço, não sei o quê. E aprendi um monte de coisas lá. E estou aqui. Eu podia também estar na Índia, eu podia estar em qualquer outro lugar, mas antes de mais nada, eu sou alguém daqui. Então, na hora que a gente consegue mostrar isso, por exemplo, coisas simples que a gente fez, a gente estava pensando em divulgação, e a questão da linguagem, né, de persona, linguagem. Aí a gente falou, pô, caramba, a gente está seguindo uma linguagem que é muito internet, muito... E a gente tinha que estar seguindo valores nacionais. Bem, conclusão, a gente acabou colocando o grafite, cordel, a cultura marajoara, uma série de itens de cultura que vem chamando muita atenção. Eu mesmo acho o maior barato. Tem gente que diz que coleciona o material. Ele diz, é incrível porque vocês dão valor à cultura. Eu diz, a gente está dando valor a raízes, tá? A gente tem... Então tenta, por exemplo, também buscar dentro dos seus testemunhos quem traz essa diversidade. Então, a gente, por exemplo, eu estava com uma das alunas num dos programas que a gente estava cuidando e estava falando de questão da igualdade racial, etc. A gente estava no programa, inclusive, do Black Mentoring. E, de repente, uma aluna de destaque do interior do Pernambuco, e conversando, não sei o que foi que falou, ela disse, não, mas eu sou indígena. Você é indígena? Sou. Sabe aquela coisa? Nunca nem me passou na cabeça, etc. Aí fiquei pensando, aí a gente voltou no programa que a gente estava, a gente está falando de igualdade racial o tempo todo, o Black Mentoring, e o indígena, e o quilombola. Aí ficou todo mundo olhando para mim e falou, a gente nem lembrou. Eu disse, não, fica tranquilo que eu também não tinha lembrado, até conversar com uma. E aí, de repente, a gente olha e a gente vê quantos a gente tinha e que riqueza traz. A gente faz junto com o Futura Cientistas, a gente tem 3 projetos com o Futura Cientista, que também ganhou o LED, e um deles do Desafio ODS, e um que me marcou muito na imersão a 2025, foi que a gente tinha uma aluna do Paraná, da área agrícola, querendo trabalhar alimento, junto com uma de Roraima, e as duas estavam falando a mesma coisa, que é o punk, só que uma conhecia por causa da tradição dela, indígena, cultural, e a outra porque era como uma novidade que ela estava vendo na escola. Essas duas, nossa, se ligaram porque a de Roraima diz, eu sei que funciona porque é minha tradição cultural, familiar, etc., mas eu não sei direito por quê, não é nem minha área. Ele diz, e eu sei que funciona porque eu estou numa escola agrícola, não sei o que foi dito que isso daqui é extremamente importante, mas não tenho conhecimento nenhum da parte cultural, da parte de história. Não precisa dizer que as duas se juntaram lá e saiu algo lindo. Então, ajuda a pensar por que a gente está falando isso. Porque na hora que você consegue mostrar isso de forma muito simples, mostrar o quê? A diversidade. Então, por exemplo, o perfil. Tá? Quais são as minorias que
Então, indo numa pergunta bem objetiva, que minorias estão sendo atendidas, que minorias estão sendo empoderadas, e o que você poderia comentar disso? Uhum. A gente tem principalmente, majoritariamente, nosso público é preto e pardo, então a gente também tem essa questão do sistema de cotas, mas dentro dos nossos públicos, até mesmo na hora que a gente vai divulgar, a maioria dos inscritos e selecionados são jovens pretos e pardos, né, baixa renda, não periféricos. A gente já teve, sim, alunos da comunidade LGBTQIA+, a gente já teve um aluno da comunidade quilombola, a gente ainda não teve aluno da comunidade indígena, mas a gente já teve voluntário da comunidade indígena do Amapá. Legal. E eu acredito que, sim, e o nosso time também é formado majoritariamente por mulheres. A gente tem apenas um voluntário, que é homem, que fica no time de mídias. Legal, conseguir mostrar isso é muito forte também. E às vezes a simples escolha você já evidencia, não precisa ficar falando, às vezes a fala sai num detalhe, mas se mostrar que isso é forte, é que é consciente e que você sabe muito bem porque está fazendo. Então, uma das perguntas que está lá no formulário com relação aos valores e questões de identidade cultural, então elas são realmente fortes, elas pesam e você tem que transpirar. Então, assim, a sua apresentação tem que transpirar, tá? Normalmente o processo, tá, vai ser um processo de contação de história, é realmente técnica de storytelling, simples, direta, em que a grande diferença é mostrada na coisa. Por exemplo, algo que é muito forte no processo de avaliação, e basta você se colocar no lugar de alguém que vai ler 3.000 projetos de educação, uma quantidade enorme, todos de boa qualidade, todos com diferença. Você vai bater o olho e vai falar, isso daqui me chamou atenção, isso não me chamou atenção, isso daqui é mais do mesmo, isso daqui é o ChatGPT. Então pense que quem está lendo tem isso muito aguçado. E o que a gente precisa fazer é o seguinte, é essa grande diferença, que é a primeira pergunta, afinal, por que não é mais do mesmo? Aonde é que está a grande diferença? Tá? O como não é nem na primeira etapa. Então, o como é discutido para quem passar para a segunda etapa, que são outras coisas que a gente acha importante alertar, porque às vezes a gente peca, a gente vem acompanhando, orientando e se mexendo. Então, principalmente para quem vem da área de educação mais convencional, a gente pega projetos incríveis e diz, olha, só tem um problema, você está com... Primeiro que ele está imenso, ninguém vai ler isso, você só fala do como, e a pergunta que todo mundo vai fazer é o seguinte, é por quê? E se você não conseguir responder o porquê, ninguém vai ler o como. Antes disso ainda tem o quê, mas alguém vai continuar lendo se bater o olho e entender o porquê. Então, com você... Como chama a sua sócia? Clarice. Hã? Clarice Borges. Clarice. Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte, esse jogo se ganha e perde no porquê, o jogo ganha e perde no porquê. Na largada, e o que vai interessar é o que o beneficiário vai dizer por exemplo, se você analisa, por exemplo, isso para mim ficou claro na hora que, aí tá bom, agora vamos fazer o especial da Globo, não sei o que, produzir. A coisa que mais me chama a atenção, se você olhar para o nosso próprio especial, eu sou coadjuvante no especial. O especial está o Manuel, um aluno e um voluntário. É isso o projeto, o aluno e o voluntário. Se você olhar a própria sequência, ela é extremamente lógica. Depois vem o Fernando contando história do porquê, não sei o quê, etc. Mas se você olha, eles então pensa na questão técnica. O que eles querem falar? O projeto é isso aqui, o aluno e o voluntário conversando, dizendo por que
fazendo alguns porquês. Por que fez diferença para você? Por que fez diferença? Pense que você e a Clarice, nesse modelo, nem estão. Vocês estão por trás das cenas, porque vocês foram responsáveis por que aqueles dois pudessem dar aquele testemunho. Então, assim, foram coisas que a gente vai colecionando e vai aprendendo, e fica tão claro, tão óbvio, e aí você fala, mas isso ficou tão mais interessante, tão mais gostoso, tá? E aí o que a gente vem fazendo? Peraí, mas se a melhor apresentação lá do especial tem essa técnica, porque essa técnica chama atenção, ela é envolvente, e se você, por exemplo, a gente vem fazendo bastante, aí analisa o filme inteiro, claro que passa o Fernando explicando por que aquilo foi feito, mas é na segunda, na terceira etapa. Tá? A abertura é o impacto, então você tem que pensar bem, a minha apresentação deveria ser o diálogo do aluno com o voluntário de alguma coisa que chama muita atenção. Pensa que assim, a sua melhor apresentação, você e a Clarice estão na segunda parte. Porque na primeira parte tem que aquele... É disso que eu estou falando. E olha como isso é diferente. E aí só precisa que quem está vendo tenha tico e teco para falar, pô, estou vendo algo completamente diferente. E se você pensar em apresentações, e a gente está num mundo muito complicado, em que os egos são infladérrimos e mídias sociais do eu, 90x% vai ficar falando... Tá? Vai ficar falando dele, vai falar do currículo dele, do projeto dele, do ele, e quem está olhando diz, não era isso que eu queria saber o que o beneficiário disse. Mas se você colocar o beneficiário lá no anexo, claro que eu não vou saber, porque eu não vou ler o anexo. Eu no começo vi uma apresentação chata pra caramba, de alguém que acha que ele é o máximo, que está falando uma história dele, então eu vou ler o próximo. Pense que você faria a mesma coisa. Ah, mas lá no anexo tem coisas absolutamente incríveis. Mas eu não cheguei no anexo. Por quê? Porque eu tenho que ler 3.000 projetos. E esse projeto na largada foi tão chato que eu fui para o próximo. Então, essas coisas é o que a gente vai trabalhar, vai insistir, vocês irem pensando e avaliando. Por exemplo, a questão da troca, a gente coloca muitos projetos. Olha um que é legal, olha um que é chato pra caramba. E tem hora que você fala, mas esse chato pra caramba é bom pra caramba o projeto. Aí você fala, nossa, mas esse projeto é bom pra caramba. Pô, mas a apresentação dele é chata pra caramba. Eu também ia passar para o próximo. Eu não ia chegar nas coisas boas que tem depois. Então, são coisas que a gente foi aprendendo. Isso também vale a mesma coisa no desafio LED para os estudantes, em que a Camila diz, olha, é 3.000 e poucos projetos lá também. Ele diz, primeira coisa que a gente já criou um eliminador de IA e chat GPT. Ele diz, olha, se a gente bater o olho e ver o que é, nem lê o resto. Pode ser, o projeto pode ser maravilhoso, a gente já descarta na largada. Ele diz, aí na primeira vez que ela falou isso, como é que vocês fazem? Eu disse, Fernando, para e pensa um pouquinho que você vai ver que é óbvio. Primeiro que ele vem certinho demais. Segundo que a gente tem alguns mecanismos aqui que a gente usa para checar se isso daqui é texto humano ou não é. E se não for, a gente não lê. E aí foi do ano passado, não, desse ano, acho que foi desse ano. Ela falou, Fernando, 70% dos projetos apresentados vieram da IA. Não lembro que porcentagem, não se deu trabalho nem de editar. Então, eu disse, olha, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou ignorar, mesmo que o projeto possa ser excelente. E uma das coisas é o seguinte, normalmente os projetos humanos têm erro. Eu falei, depois você me conta mais a respeito de avaliação, porque a gente usa isso bastante, depois a gente conversa, mas a gente já criou um filtro aqui, tá? E bate nesses números. E eles dizem, ó, em qualquer lugar, pode pegar qualquer processo de avaliação, os números são esses. E
e nós mesmos. Eles dizem, mas, Fernando, você não disse que ia usar IA para avaliar os projetos? Sim, a gente usa IA para gerar pergunta, não para gerar resposta. E para achar pergunta para ser feito. E a gente usa isso de forma intensiva, sim. Por isso que eu pedi para você mandar o seu material, a gente vai usar. Mas a gente vai falar, olha, no que você vai apresentar, o documento você pode ter usado, a gente recomenda que você utilize IA adoidado para te fazer olhar os pontos de atenção. Mas não coloca o conteúdo, porque cada vez os mecanismos estão pegando mais rápido e de repente o seu projeto foi cortado por causa do... Isso daqui foi feito pela IA. A gente hoje usa 5 para fazer a avaliação. Ele diz, você só fez algo mais sofisticado, mas a gente pega do mesmo jeito. Tem uns que pega o chat GPT, faz a pergunta, entrega. Ele diz, Fernando, uma quantidade nem se deu o trabalho de editar, foi copiar e colar mesmo. E acha que está fazendo algo incrível. Então, como é que você traz a evidência do mundo real? Então, a evidência do mundo real está no testemunho. Então, pensa que no testemunho, fazer um canvas, fazer um plano, fazer uma descrição, fazer uma justificativa, vai sair fácil atualmente por qualquer IA. Mas trazer o testemunho, trazer a história, já fica muito mais complicado. Tá? E é exatamente aí que vai estar. Então, a gente usa direto a inteligência artificial, mas a que vai fazer você passar para a próxima fase é a inteligência emocional. Então, pensa nisso, pensa no lugar de fala. O lugar de fala é da... Como que ela chama? A sua, que você citou, a Roche... A cofundadora junto comigo? Não, a aluna mentora. Ruchelli. Pensa no seguinte, a Ruchelli e quem era o mentor dela, ou quem é o mentorado dela, algo que me chamou muita atenção, como o cenário é o mesmo, que é o da mentoria, ele disse, Fernando, a gente ficou analisando as duplas. Vocês ficaram o quê? Analisando as duplas. E o que nos chamava a atenção, às vezes um entrevistava, outro entrevistava, mas o brilho no olho, o calor na voz, o tom, é que nos chamava a atenção. Ele diz, o tom, o calor. Ele disse, mas como é que eles conseguiram fazer isso no ambiente remoto? Eu disse, então a galera tinha que estar muito envolvida, tinha que ser um negócio deles, tinha que estar dentro deles. Senão não ia ter esse tom, não ia ter emoção, não ia ter choro. Tá? Pensa que assim, são coisas de verdade emocionam. Tá? Pensa que é uma rede de comunicação que sabe muito bem trabalhar com história e com emoções. Tá? Eles por exemplo, depois que a gente fez tudo, já estava indo lá passando para a fase do semifinal, eles começaram a me bombardear de perguntas sobre o Fernando, a história do Fernando, a pessoa do Fernando, o hobby do Fernando, o que o Fernando faz quando não está... Eles, por quê? Eles, porque a gente precisa entender a pessoa. E a gente precisa conseguir juntar tudo isso numa coisa que fique tão claro, porque é o que a gente procura. Assim, essa coerência tem que ficar claro. Assim, e aí, nesse conversa vai, conversa vem, comentei que eu sou adotado, não sei o quê, e ela perguntou, por isso que chama Adote uma Escola? Eu disse, está no meu testemunho. Eu disse, eu devo ter ficado uns 10 minutos pensando, eu nunca parei para pensar, porque chamava Adote uma Escola, mas tem tudo a ver com o que teria acontecido comigo se eu não tivesse sido adotado. Ele disse, Fernando, você não falou isso em nenhum momento. Eu não gosto de falar. Essa era a coisa, acho que foi uma das coisas mais importantes que você disse num monte de entrevista que a gente fez. Então, é ir buscando essas pérolas, não sai de repente, é lapidado, tá? Pense que a Rochelle e outros, a conversa com eles vai trazer as grandes pérolas, que inclusive vai fortalecer você na Secretaria de Educação, no projeto, na escola, etc. Vocês estão participando do Desafio Sebrae? Aquele desafio do Liga Jovem?
Não, a gente. Porque a gente ia se inscrever, né? Só que tem que ser uma equipe da mesma instituição. E aí, todos os voluntários são de instituições diferentes de ensino, né? Porque é remoto. E aí a gente não conseguiu. As inscrições ainda estão abertas, pelo que eu vi. É. Essas oportunidades, pensa sempre no seguinte, se você consegue achar alternativas ou se você usa o material como treinamento. Então tem hora que, por exemplo, a gente já participou de processos e tá bom, a gente não vai atender o requisito e vai ser descartado. Mas a gente se apropriou do método, a gente parou para pensar de como ele funciona, etc. A gente já teve casos em que a gente sabia que a gente não atendia algum requisito importante, mas a gente queria entender e participar e se treinar no processo de avaliação, de conhecer a metodologia, etc. Então são coisas que vale a pena. Esse é um programa que realmente também é muito interessante. E ao mesmo tempo você pensar, bem, mas eu não tenho isso, que às vezes é você colocar como objetivo. Então, por exemplo, na hora que a gente fala do LED com o professor, com o aluno, por exemplo, a gente fala com o aluno, aí, pô, cara, qual que é a sua, para ser estudante tem que ter 18 anos, eu tenho 15. Então, mas você começa a incorporar o método, pega isso daqui, pô, você não é do Grêmio, vamos fazer isso daqui não fez todo sentido? Olha, algo bom atualmente é assim. Pensa nisso também, tá? Então tem hora que a gente se apropria do método e a gente busca, e você no papel de mentoria, olha, eu estou te mostrando algo muito bom que talvez leve 3 anos para chegar lá. Mas você começou a conhecer algo bom e você perceber, assim não é melhor, assim não assim é melhor. Pô, se você fizesse assim, o seu trabalho de classe, o seu trabalho de TCC, a atividade do Grêmio. Na atividade do Grêmio, você se preocupa com quem? Hã? Por que você é presidente do Grêmio? Por que você está no Grêmio? Para você, para os outros? Você se liga na comunidade? Não se liga na comunidade? Ah, nunca nem pensei nisso. Pô, então vamos começar a pensar? É um processo em que a gente vai aprendendo, vai treinando. A gente participou do programa Voa da Ambev e tem algumas coisas lá super importantes que a gente usa e fala, esse é o seu projeto de reciclagem, você devia ter isso aqui também. Do material da Globo a gente traz, pô, mas como é que é a comunicação? Pô, conta a história, storytelling. O que é esse negócio de storytelling? Pô, olha como fica mais interessante até o seu trabalho. Nossa, pô, gamifica. Então a gente vai pegando isso e vai usando, tá? Mesmo no processo de formação. Mas para o LED eu tenho que ter 18 anos, eu tenho 15. Então, mas você começa já a praticar e fazer coisas que fazem toda a diferença. Querida, incrível, incrível, incrível. Se você puder me mandar nesse final de semana, na segunda-feira, a gente já te devolve perguntas sobre o material que você tem, que vão estar relacionados com o que a gente está conversando agora, que são perguntas que vão estar orientadas a ter achado ou não ter achado evidências das respostas do que está naquele formulário do LED. Então, nesse primeiro momento, o que vai vir? Vai vir pergunta. Isso daqui parece que é assim, isso daqui está assado. Esse item não foi achado, não tem esse item é isso mesmo? Não achamos história, tem voluntário, não tem voluntário, mas aonde que está na descrição? Tá? Uma coisa que eu aprendi da nossa própria avaliação, assim, eu recebia N feedbacks de quem fez a avaliação nossa. Diz, Fernando, você falou algo incrível que não está escrito em lugar nenhum do documento que você mandaram. Não está escrito? Não. Inclusive voltei para ler, etc. Aliás, eu procurei no site, procurei na descrição. Você falou coisas importantíssimas que não está escrito em lugar nenhum. E você tem um monte de coisas escritas que não interessa para ninguém. Tá? E são fichas que vão caindo. Como é que é? Fernando, tem um monte de coisa lá que eu não sei. Tudo bem, você escreveu, não sei por que você escreveu.
na nossa avaliação não interessa para ninguém, ou interessa isso no detalhe do detalhe. Mas a coisa extremamente importante não está no documento. Pare e pensa nisso. Tá? E às vezes só quando alguém fala isso que você percebe e fala, nossa, mas não está escrito isso. Não, não está escrito em lugar nenhum. Tá? Tem um monte de outras coisas escritas que às vezes tem a ver com o fato que a gente vai pegando o documento e refazendo a versão seguinte, não para pensar nessas coisas. Acho que uma coisa que eu acho muito legal do LED é dar uma parada e falar, eu estou respondendo as perguntas que interessam atualmente? Estou. Tá? E claro que tem público, tem cenário, tem perfil, etc. Mas se pensar no processo de comunicação, as respostas mais relevantes interessam para o dono da empresa, para o cara da Globo, para a mãe do aluno, para o aluno. As respostas certas interessam para todos. Se as respostas interessam para um e não interessam para outros, outras lições aprendidas da Globo, então você está respondendo algo que não é o mais relevante. O mais relevante, a resposta interessa para todos. Então, pensa nessas coisas, para todos. Não, isso daqui só interessa para o diretor da escola, isso daqui só para a mãe do aluno, isso daqui só para o beneficiário. Pô, mas o que eu digo que interessa para todos? Para que todos prestem atenção. Tá? Isso é o essencial, é isso que tem que estar naquele começo. Que vai vir do diálogo do seu voluntário com o seu aluno. Então, inclusive é do diálogo. Outra coisa que é de não, é do diálogo. O de Fernando, a sua fortaleza está nesse diálogo. Esse diálogo que é muito forte. Então, e alguém que tem experiência percebe, mas para conseguir criar essa situação que esses dois estão fazendo isso, claro que tem uma retaguarda, claro que tem um atrás das cenas, claro que tem muito conteúdo do lado de trás. Mas o que interessa aqui é quem está na frente. E é isso que vocês começam a focar. Se o seu material já está assim, ótimo, a gente vai lapidando. E se Fernando, só tem uma coisa, ele está no anexo. É comum a gente falar, não tem lá no anexo. E aí a gente ouviu, então pega não sei o que e põe no anexo, e pega esse negócio do anexo e põe no início. Tá? Aí você começar a pensar, fez sentido? Nossa, claro que fez. Fernando, mas daqui não fez sentido para mim, não. E claro que é um negócio, o projeto é seu, é algo que a gente vai conversando, vai trocando ideias, tá? E você faz daqui fez sentido, sim. E tem coisa que você vai fazer daqui não fez sentido nenhum para mim. Pode ser melhor prática, ou eu não entendi, ou não gostei, ou não concordo. E se o projeto não for de vocês, ele está errado, porque o projeto tem que ser de vocês, e vocês têm que estar muito tranquilos com o projeto de vocês. Feito? Então aguardo o seu documento, pode mandar no WhatsApp mesmo. E o que você tiver de material de apresentação, vídeo, YouTube, Instagram, põe junto, tá? Que a gente já acelera e, mais uma vez, parabéns. É uma caminhada linda que vocês têm. E vocês vêm com Lala, vocês vêm com a Choca, vocês vêm com muito conteúdo, com muita fortaleza. Então, parabéns. Obrigada, senhor Fernando. Vou estar encaminhando amanhã. Obrigada. Obrigado você. Tchau, bom final de semana. Mas manda amanhã sim, que aí na segunda a gente já está processando. Perfeito, obrigada.